você há de convir comigo que nós temos dentro de nós várias vertentes de personalidade. Todo arquiteto, ele forma pensando sim em projetar casas, em projetar, fazer construções, em criar sua própria arquitetura e a sua própria identidade. Mas aí eu vou te perguntar, qual o lado do arquiteto que é o que desperta dentro de você, que aflora nas suas veias? Porque eu vou te ser bem sincera, para fazer um escritório de arquitetura, ter uma gestão eficiente, você precisa controlar e harmonizar todas as vertentes desse arquiteto ali dentro de você. Vamos imaginar que existe a Leda técnica, a Leda que tem uma preocupação empreendedora, uma veia empreendedora, e existe a Leda gerente. E vai ser assim com você também, você vai ter essas três vertentes. Qual que é a dificuldade de lidar com essas três vertentes? O técnico, ele é uma pessoa que ele vive o presente. Se ele tem determinado projeto para ele trabalhar, ele só consegue pensar naquele projeto. Ele não consegue pensar que daqui 3 semanas ele já acabou aquele dali e ele precisa captar outro cliente. E aí, o que ele faz? Ele espera acabar aquele serviço para encontrar outro cliente. Aí, até ele encontrar outro cliente, fica um espaço vago ali na agenda dele. Então, ele é muito certinho, muito criterioso. E o técnico, ele tem uma dificuldade também de colocar um ponto final, né, na parte criativa dele. Tinha uma amiga minha na faculdade, que na faculdade a gente busca 3 vertentes de amizades ali dentro, né, que te complementa. E tinha uma amiga minha na faculdade que ela tinha essa vertente técnica extremamente aflorada. Ela era muito criativa, mas ela não sabia colocar um ponto final. Ela não sabia encerrar o trabalho dela. E isso daí alongava muito o processo de criação dela. E ela vivia, né? Ela passava várias dificuldades ali para conseguir encerrar. Falar, nossa, agora tá legal, tá bacana, eu não tenho que pensar mais em nada aqui. Ela vinha e fazia aquilo dali virar mais coisas para arrumar, mais ajustes e nunca acabava. Essa é uma vertente bem técnica da arquitetura. O técnico pensa no presente e o empreendedor, né, ele vive o futuro. A minha versão empreendedora, eu estou aqui projetando determinada casa, mas eu já estou imaginando algo visionário para o meu escritório, uma maneira de expandir, de atuar em uma área que eu não atuava antes. Então, a Leda empreendedora, ela está sempre em busca de coisas novas. Eu já tinha meu escritório aqui em Monte Carmelo há 5, 7 anos e eu não tinha, assim, pretensão mesmo de realizar uma grande reforma em função do meu nome e assim por diante. Eu já tinha conquistado a minha marca. Mas a Leda empreendedora, ela não fica parada, né? Na hora que eu percebi que eu estava faltando espaço aqui dentro do meu escritório e que o meu escritório havia evoluído e que eu precisava adaptar meu layout naquela evolução, o que eu fiz? Reformei. É algo pensando no futuro, né? Na minha equipe, que eu quero que ela cresça, na minha vida do meu dia a dia, que eu quero praticidade. Então, visando essas relações futuras, né, melhor, eu busquei sim reformar meu escritório e trazer uma nova identidade. Nessa hora aí, bate a Leda empreendedora. E eu também sou uma pessoa muito antenada na captação do meu cliente. Eu já sei prever, assim, daqui 2 meses eu vou acabar aquele projeto, então eu já tenho que começar a captação de um cliente novo, porque o orçamento do escritório de arquitetura, a cada 5 orçamentos, você vai fechar 1, 2, né? Então você não pode parar de fazer orçamentos. Então eu estou sempre muito dinâmica nessa parte da nossa política de negociação. Essa é uma vertente empreendedora. Agora, se você não tiver o lado técnico, você vai empreender, vai prometer e não vai conseguir entregar. Então, é nisso que eu quero te dizer, te mostrar essas vertentes para você aprender a criar um equilíbrio ali. Agora, eu vou te dar uma vertente que em mim eu sofro bastante, que é a vertente gerente. Essa vertente gerente, ela vive do passado.
Eu sou uma pessoa que, na hora que eu vou fechar um projeto, eu digito ali na minha lupinha da agenda. Eu sei que é um projeto comercial, eu sei que eu vou atender um público tal, eu sei que eu vou ter X trabalho, porque eu deixo tudo registrado ali na minha agenda. Então eu investigo os meus processos anteriores, me agarro naquele passado ali. Antes de eu fechar um projeto, eu já sei o que eu gastei de tempo, o que eu falhei naquele projeto anterior. Então eu tenho um histórico aqui dentro do escritório muito registrado. E eu gosto de utilizar esse histórico diariamente. Como que eu faço isso? Eu registro os processos. Muitas vezes eu sento na ilha de trabalho nossa do escritório. Eu gosto de sentar com as meninas para trabalhar aqui. E eu fico só observando. Uma falando que precisa fazer o serviço de não sei o que, a outra sim, o cliente que pediu não sei o que, e eu vou anotando as demandas delas ali sem elas nem perceberem. Eu tenho que colocar na distribuição de cargos dela que ela tá fazendo isso, eu tenho que pensar que a outra fulana, o serviço dela tem que morrer na mão dessa daqui. Então eu vivo o tempo inteiro criando, né, registros desse presente, observando os registros do passado, para eu agir como gerente, né, como fiscal do que está acontecendo aqui dentro do escritório. Então, vamos repetir aqui rapidinho. Qual que é a vertente que você é? Você tem a vertente técnica, que ela é uma vertente bastante preocupada com o agora, com o que está acontecendo. Você tem uma vertente empreendedora, preocupada com o futuro, ou uma versão gerente, que fica de olho no que aconteceu para não acontecer novamente?